Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num debate super interessante que fica bem ali, na fronteira entre fé, filosofia e ciência. A pergunta que não quer calar é: o espiritismo pode, de fato, ser considerado uma ciência? Vamos explorar os argumentos de cada lado? Bom, vamos começar por aqui. O ponto de partida do debate é essa afirmação bem direta. A ideia de que, por falar de Deus, de Jesus, de moral, o espiritismo já se encaixa automaticamente na caixinha da religião. E vamos combinar, é um argumento que parece fazer muito sentido para muita gente. É bem intuitivo. E aqui vem o primeiro contraponto, a primeira virada no nosso debate. A defesa usa uma analogia bem forte. Pensa só, Isaac Newton, um dos maiores nomes da ciência, falou sobre Deus na sua obra principal. A própria cosmologia, o estudo do universo, é um tema tanto da física quanto de várias religiões. Então a pergunta que fica no ar é: será que só por ter um tema em comum, um campo de estudo já é desqualificado como ciência? E é exatamente aí que a gente chega no coração da discussão. Como é que uma investigação que se diz baseada em fenômenos observáveis pode acabar chegando em conclusões sobre moral, um campo que tradicionalmente a gente sempre viu como sendo da religião e da filosofia? Olha só que interessante essa diferença no ponto de partida. O argumento aqui é que o espiritismo não começa com a moral como uma verdade pronta, um dogma. Pelo contrário, a alegação é que ele parte da observação de fenômenos, como aquelas famosas mesas girantes, que na época ninguém conseguia explicar. E a moralidade, então, não seria o começo, mas sim uma consequência filosófica que surge dessa investigação toda. Mas aí a gente se pergunta, né, se a moral é uma consequência, o que exatamente foi provado ou demonstrado? Quer dizer que Kardec pegou a moral cristã e colocou um selo de comprovado cientificamente? E a resposta é um pouco mais sutil. A ideia não é que as escrituras foram provadas cientificamente. A alegação é que, através dos relatos que ele coletou dos espíritos, Kardec observou um padrão, uma correlação. Ou seja, ele teria encontrado uma ligação factual entre as atitudes morais que uma pessoa tinha em vida e o estado de felicidade ou de sofrimento que os espíritos diziam sentir depois da morte. Certo, mas como essa investigação teria sido feita na prática? Qual foi o método, o processo por trás disso tudo para que se pudesse chamar de científico? Vamos dar uma olhada? O método descrito parece seguir um roteiro bem clássico da investigação científica. Primeiro, a observação, ver um fenômeno que ninguém sabia explicar. Segundo, levantar hipóteses, pensar em todas as possibilidades, desde fraude passando por outras explicações. E por último, a verificação, analisar qual dessas hipóteses conseguia explicar melhor não só um fato, mas todos os fatos observados. E esse tipo de raciocínio tem nome na filosofia da ciência, sabia? É chamado de abdução, ou inferência à melhor explicação. Não é dedução, não é indução, é aquele processo de olhar para um conjunto de efeitos e tentar descobrir qual é a causa mais provável, a explicação mais simples e completa. É uma ferramenta super importante para criar hipóteses em várias áreas da ciência. Bom, agora a discussão avança para um campo mais delicado. Vamos falar de algumas palavras bem carregadas, que soam muito religiosas e que o próprio espiritismo usa. Como explicar isso? E essa é uma objeção forte. Poxa, se o próprio fundador da doutrina usou a palavra revelação, não acaba a discussão aí? Parece um checkmate. Uma contradição com a ideia de ser uma ciência, não é mesmo? E é aqui que a defesa da tese científica propõe uma outra forma de ver a coisa. A palavra revelação pode ter dois sentidos. Um é o religioso, que a gente conhece bem, uma verdade que vem de Deus. Mas o outro sentido, vindo da origem da palavra, é simplesmente tirar o véu, desvendar algo que estava escondido. E nesse sentido, cientistas como Copérnico e Galileu também foram reveladores, porque eles desvendaram segredos do universo. O argumento é que Kardec usou a palavra nesse segundo sentido, o de descoberta. Ok, essa é uma pergunta muito prática e, vamos ser sinceros, uma dúvida que todo mundo teria. Se a fonte dos dados são os relatos dos espíritos, como dá para saber se eles são confiáveis? Afinal, eles poderiam muito bem estar enganando, mentindo ou simplesmente estarem errados. A solução proposta para esse problema foi bem sistemática. Em vez de simplesmente acreditar em tudo, Kardec teria criado uma espécie de taxonomia, um sistema de classificação para avaliar a natureza dos espíritos. Dependendo do tipo de comunicação, do conteúdo, eles classificava e, com isso, definia um grau de confiança para aquela informação.
E não parava por aí. Além de classificar, foram usados 3 filtros de verificação. O controle universal, que era comparar mensagens recebidas em vários lugares do mundo para ver se batiam, a consistência lógica para questionar qualquer coisa que não fizesse sentido, e a coerência científica, que era um princípio de nunca aceitar nada que fosse contra o que a ciência já tinha estabelecido. Era uma tentativa de criar uma rede de segurança para filtrar as informações. Agora o debate entra num terreno bem clássico da filosofia da ciência, trazendo um conceito muito famoso, o do filósofo Karl Popper. Aqui está o ponto central desse argumento. Para Popper, uma teoria só é científica se existir uma forma de provar que ela está errada. Tem que ser falseável. A crítica, então, é que a hipótese dos espíritos não pode ser testada assim, não tem como provar que ela é falsa num laboratório, e por isso não seria científica. A resposta a essa crítica é bem direta. O argumento é que a própria sessão mediúnica é o laboratório, e o método descrito no livro dos médiuns seria o protocolo do experimento. A ideia é que, em teoria, qualquer um poderia seguir os passos, tentar replicar e, se não desse certo, estaria, de certa forma, falseando a hipótese. E aqui a gente precisa adicionar uma camada de complexidade. O critério de Popper é muito famoso, mas a filosofia da ciência mais moderna já apontou várias limitações nele. Hoje, se entende que nem toda a área do conhecimento científico se encaixa perfeitamente nesse critério e que a ciência, na vida real, não funciona sempre de maneira tão rígida assim. O ponto final aqui é que o observador tem que se adaptar ao que ele está observando. É simples. Não dá para exigir ver o cometa Halley hoje à noite. Ele tem o tempo dele. Não dá para esperar encontrar uma onça pintada no meio da Avenida Paulista. Da mesma forma, o argumento é que quem pesquisa os fenômenos mediúnicos precisa criar as condições certas e não exigir que eles aconteçam do jeito e na hora que o pesquisador quer. Bom, depois de passarmos por todos esses argumentos e contra-argumentos, a discussão parece caminhar para uma busca por pontos em comum, em vez de só um conflito. A perspectiva final que o debate nos traz não é de briga, mas de diálogo. A proposta é que, ao apresentar o que chama de evidências factuais da sobrevivência da alma, o espiritismo poderia, na verdade, ser um aliado das religiões. Ambos estariam, no fundo, em busca de respostas sobre as grandes questões da vida, cada um com suas ferramentas. E assim, a gente volta para a pergunta inicial, mas talvez sem a necessidade de uma resposta sim ou não definitiva. O que fica são os elementos desse debate incrível, para que cada um de nós possa pensar sobre essas fronteiras, que às vezes são bem mais fluidas do que a gente imagina, entre ciência, filosofia e fé. A discussão, como a gente viu, é bem mais profunda do que parece à primeira vista.